Graças, paz, povo de Deus, eleitos, predestinados, escolhidos, antes da eternidade, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Em Cristo Jesus foi feito a nova criatura, o aperfeiçoamento do nosso espírito, para assim sermos filhos de Deus, o Espírito. Deus é Pai do nosso espírito. Amém? Eu sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Amém? A você que tem me assistido e ainda não é inscrito no canal Metanoia da Graça, agradeço a tua participação, os teus comentários e o teu incentivo a este canal que tem levado, estudos bíblicos. Amém? A doutrina, ela não interfere na tua salvação, no teu aperfeiçoamento. Não, a doutrina, ela te faz crescer no conhecimento. Salvo, você não é salvo porque houve doutrinas, você foi salvo na cruz do Calvário por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Quando ele morreu, você, todos os eleitos antes da cruz e todos os eleitos depois da cruz morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo a nova criatura. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje eu tenho uma pergunta que é muito debatida em todos os canais, em todos os programas, em todas as redes sociais. Na minha concepção, dentro das Escrituras, a Bíblia ou as Escrituras, ela apresenta o seguinte: só os eleitos tiveram seus espíritos aperfeiçoados. Repito, somente os eleitos, os predestinados, os escolhidos, tiveram seus espíritos aperfeiçoados. E isto, os antes da cruz e os depois da cruz tiveram, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, tiveram seus espíritos aperfeiçoados. Agora vem uma pergunta básica, Uma pergunta que vai confrontar o que eu disse. Por exemplo, então, irmão Van, como entender textos que dizem que Jesus tirou o pecado do mundo, que Deus amou o mundo e Jesus, o Salvador do mundo? Exemplo, antes disso, vamos ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 11. Olha que versículo poderoso. Olha que mensagem. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiro de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Olha que palavras fortes. Em Cristo, nós nos tornamos, já somos herdeiro, possuidor de tudo que é direito nosso em Cristo Jesus, Pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo na nossa vida ocorra de acordo com a sua vontade, O que foge da vontade de Deus, certo? Não serve para os eleitos, para os predestinados. Os predestinados, eles são, vamos dizer assim, usados, conforme, aqui, a vontade de Deus. Ele nos predestinou para isto.
para realizar a sua vontade. Amém? Agora, vamos à pergunta. Irmão Van, como entender os textos que dizem: Jesus tirou o pecado do mundo, Deus amou o mundo, Jesus o Salvador do mundo? Vamos apenas confirmar estes versículos que está lá no livro de João capítulo 1, versículo 29. Eu já debati sobre isso, já falei sobre isso, mas porque eu vou entrar em outro assunto, né? E esses textos fazem partes desse contexto, dentro desta doutrina, né? Jesus morreu por toda a humanidade, todo ser humano será salvo para a vida eterna, ou, como querem os irmãos da graça, todo ser humano terá seu espírito aperfeiçoado. Esta é a questão. Vamos ver. João capítulo 1, versículo 29. Versículo 29, que diz: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não dá a entender aqui, né, que o sacrifício de Cristo, né, seria para tirar, aqui ó, o verbo tirar o pecado do mundo, beleza? Dá a entender isso. Também podemos ver João 3,16, aproveitando aqui ainda João, capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou tanto o mundo, né? Também este versículo, esse texto, não nos dá a entender de que Deus amou o mundo. Se ele amou o mundo, né, Jesus morreu pelo mundo todo, pelo mundo inteiro, ou por todos os pecadores, né? Ou Jesus morreu para aperfeiçoar os espíritos de todas as pessoas, ou de todo mundo. Também capítulo 4 ainda de João, e o versículo 42, muito forte este versículo, que também dá a entender que Jesus, o sacrifício de Cristo, foi para salvar, ou aperfeiçoar, né, ou ressuscitar todos os espíritos no mundo todo, no homem. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos agora, sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Também nos dá a entender que Jesus morreu, né, e ressuscitou para salvar, para aperfeiçoar, né, os espíritos do mundo todo, ou de todas as pessoas. Agora, porém, aqui, então, eles dizem, né, essa doutrina que Jesus morreu para salvar toda a humanidade, que Jesus morreu pelo mundo todo, dizem o sacrifício de Jesus foi para salvar toda a humanidade, ou todos, né, ou todo ser humano. 1 João, aqui, ó, olha só, 1 João, capítulo 2, versículo de número 2, olha que versículo também forte, né? Que dá a entender que Jesus morreu para salvar todo. Irmão, quando eu falo de salvação, eu não estou falando de salvação da mente, eu falo, né, em termos bíblicos, de salvação para herdar a vida eterna. E como meus irmãos da graça, né, não aceitam a salvação para a vida eterna, eu quero dizer, eu posso também dizer que se o sacrifício de Cristo foi para aperfeiçoar todos os espíritos do mundo todo. Olha o texto. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Ou seja, Jesus veio para tirar o pecado de todo mundo. Jesus morreu e ressuscitou para salvar, para a vida eterna, todos os pecadores de todo mundo e de todas as eras, de todas as gerações. Jesus veio para aperfeiçoar todos os espíritos. Jesus veio, morreu e ressuscitou para ressuscitar
todos os espíritos do mundo todo e de todas as eras. Beleza? Deu para entender? Muito bem. Vamos continuar. Então, prosseguindo aqui, agora, há um questionamento que nós podemos fazer. Se Jesus, como dizem, essa doutrina, né, que Jesus morreu para salvar todo mundo, porém, né, todavia, contudo, o ser humano é quem escolhe se quer ser salvo ou não. Ou seja, Deus enviou Jesus para morrer pelo mundo todo. Aqui, ó, todo mundo. Aí eles mesmos se contradizem. Eles dizem, porém, todavia, contudo, né, o ser humano tem o poder de escolher se quer ser salvo ou não. Olha a contradição. Deus quis salvar todo ser humano. Ou Jesus morreu e ressuscitou para salvar, para levar para a vida eterna, ou para ressuscitar, ou para aperfeiçoar os espíritos de todo mundo. Porém, nem todos querem esta bênção. É o que dizem a doutrina de que Jesus morreu para salvar o mundo todo. Então, aqui, ó, o ser humano, né, o homem, tem o poder de escolher se ele quer ser salvo ou não. Aí usam, agora presta atenção, Deuteronômio, capítulo 30, né, Antiga Aliança, Antigo Pacto, Deuteronômio, capítulo de número 30, olha o que é que eles usam. Deixa eu ver aqui, irmãos, rapidamente, para anotar aqui a bênção da hora, 21h20, rapidamente. Vamos lá. Então, se Jesus morreu para salvar todo mundo, eles dizem que o homem tem o poder de escolher se quer ser salvo ou não. Aí usam isso aqui, ó. Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 15. Olha só, versículo 15. Olha só. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Escolha, ou seja, Deus transferiu para o pecador, para o homem, né, este poder, esta capacidade de escolher entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Versículo 19. Olha o 19 do mesmo capítulo. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas das escolhas que fizerem. Escolham, olha só, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Olha o versículo que eles usam, né? Não dá a entender que depende do homem a escolha, né? Entre a vida, aqui, ó, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Está entendendo como se você não tiver o cuidado, você vai dizer que depende do homem, que o homem tem este poder, que o homem tem esta capacidade de escolher entre ser salvo ou não. Vamos dizer assim, entre o céu e o inferno, entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. É o homem que escolhe. Será? Tem outro versículo forte também. João capítulo 7, aqui, ó, João capítulo 7, versículo 17. Olha só. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Quem quiser. Depende do homem. Se o homem quiser, ele vai saber fazer. Se ele quiser fazer a vontade de Deus, ele faz. Também, se não quiser, aí depende do homem, certo?
Outro versículo também, capítulo 5, ainda de João, né? Versículo de número 40. 40. Olha só. E no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber esta vida. Vocês se recusam. Ou seja, partiu do homem de recusar a ir a Cristo para receber vida. Tem o homem este poder, esta capacidade de recusar a Cristo, né? E não receber a vida. Mateus capítulo 11, Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. 28, olha. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, vai quem quer. Quem não quer, não vai. Não é assim, né? Não dá a entender isto. Ou seja, se eu quiser ir a Cristo, receber perdão, eu estou falando em termos do ano 30. Se eu estivesse vivo na época de Cristo, eu poderia escolher, né? Servir a Cristo e ser salvo ou não. Está entendendo? Agora, Apocalipse 22, 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve diga, vem. Quem tiver sede, venha. Agora, olha o detalhe. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem quiser, meu amado. É forte ou não é? Está entendendo? Dá ou não dá a entender que depende do homem, que isso sai do homem, que é da vontade do homem, que é da escolha do homem, que o homem tem essa liberdade, o homem tem esse livre arbítrio de decidir, de querer, se ele quer ou não beber de graça da água da vida. Preste atenção, parece uma contradição isto, né? Agora aqui, ó, uma pergunta. O ser humano tem o poder e a capacidade de decidir. Se quiser, beba. Quem não quiser, não bebe. Quem quer, bebe. Quem não quer, não bebe. O ser humano tem o poder e a capacidade de decidir, de escolher ser salvo. Ou o homem é incapaz de tomar esta decisão. Agora, preste atenção o que eu vou revelar para você. A condição do homem, né? Nós sabemos que a salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. Quem disse foi João no Apocalipse. Aliás, diversos textos. Capítulo 7, versículo de número 10. Olha só. E gritavam com grande estrondo, a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. A salvação, ou seja, vem de Deus. Aí a gente freia um pouco, né? Essa doutrina de que a salvação depende do homem. A salvação parte do homem de decidir se quer ser salvo ou não. Mas já em Apocalipse capítulo 7, versículo 10, diz que a salvação vem de Deus. Bom, a condição do homem, né? Antes da cruz. Como é que estava o homem, a raça humana, todo ser humano, né, de Adão, depois do pecado, até a cruz de Cristo? Como é que estava o homem? Romanos, capítulo 3, olha só, Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz, versículo 9, que diz, pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que toda a raça humana, todo ser humano, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Aqui o pecado de Adão. Foi esse pecado também que Jesus tirou dos seus eleitos, dos escolhidos, né? Daqueles que foram predestinados à salvação eterna. Então, aqui, ó, todos aqui, ó,
Pois já mostramos que todos aqui é toda a raça humana, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. O 10, como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, nem judeu, nem gentio, até a cruz estavam sob o poder do pecado e nenhum era justo, nenhum sequer, nem judeus, nem gentios. Deus, preste atenção aqui agora. Mais um golinho de água. Aqui no Nordeste o calor tá bom, tá ficando bom agora. Aqui, ó. Deus, em sua soberania, em seu infinito saber, só pertence a Deus, decidiu escolher, eleger pessoas para herdar a vida eterna com Cristo, né? E pessoas para a perdição eterna. Aqui, a gente já vai agora ter outra visão nas Escrituras. Você já vai perceber que partiu de Deus a escolha, que a eleição vem de Deus, a predestinação veio de Deus. A eleição veio de Deus e não do homem. Quem traçou o plano para a salvação, para salvar o ser humano, foi o próprio Deus, ok? Agora, olha o que disse Jesus de Nazaré. Preste atenção aqui, o que disse Jesus em sua carne, Jesus de Nazaré. O que Jesus disse é o seguinte: Deus impediu pessoas de crer em mim. Quem disse foi Jesus. Você vai dizer que Jesus foi um mentiroso? Jesus disse que Deus impediu pessoas de crerem nele. Aí vamos aqui para João, capítulo 12, né? Como pode isso? É isso que eu digo. A Bíblia se contradiz de maneira nenhuma. Se você não entender a revelação da predestinação da eleição, você vai dizer que você tem o poder e tem a capacidade de decidir se quer herdar a vida eterna com Cristo ou não. Mas quando você insiste, quando você persevera, quando você aceita a doutrina da eleição, da predestinação, né, da escolha de Deus, aí você vai notar nas Escrituras que a salvação pertence a Deus, a predestinação veio de Deus e a graça de Cristo Jesus é o instrumento da eleição, né, do poder que Deus elege uns para o reino eterno de Cristo Jesus e outros não. Olha só. Então, perceba o que é que Jesus disse aqui, ó. Jesus disse, Deus impediu. Olha o que eu falei. Sim, Deus impediu, quem disse foi Jesus, pessoas de crer em mim. Quem impediu as pessoas na época de Jesus de Nazaré, do Deus encarnado, quem impediu pessoas de crer nele? O próprio Deus ou seu Pai. João capítulo 12, versículo 37. Olha o que Jesus disse. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Perceba aqui, olha aqui, ó, aqui embaixo. Não creram nele, ou seja, não creram em Jesus. Jesus realizou milagres, maravilhas, mas havia uma multidão que não creu nele. Por quê? 38. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem?
a quem o Senhor revelou seu braço forte. Quem creu, olha a pergunta, e a quem o Senhor revelou. 39, mas o povo não podia crer. O povo não podia crer. Por que o povo não podia crer, irmão Van? Pois, como Isaías também disse, já estava profetizado. Olha o 40. O Senhor cegou. Está vendo aí? Aí, né, a doutrina do livre-arbítrio diz que o homem tem o poder de escolher se quer, nos dias de hoje, né, o que a gente escuta, ser salvo ou não. Parte do homem ou Deus já tem os seus eleitos, já predestinou, já tem a escolha, Deus já escolheu, né? Se parte do homem, por que eles não creram em Jesus para serem salvos na época de Cristo? Por quê? Por causa disso aqui, ó. O Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração. Quem cegou os olhos daquela multidão para não crer? Quem endureceu o coração daquela multidão para não crer em Jesus? O Senhor Yahvé, Deus, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure e sejam salvos. Você está entendendo aqui? Olha o que Deus fez, meu amado. Olha o que Deus fez naquela multidão e não só nela. Ou seja, já nascem pessoas desta forma aqui, ó. Cegos seus olhos para o entendimento e o coração duro para não crer na mensagem da graça e não sejam libertos. De onde vem isso? De Deus. 41. As palavras de Isaías referiram-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Agora, então, está vendo aí quem foi que fez isso? Por que não creram em Jesus? Porque Deus não quis. Deus não permitiu. Deus cegou o entendimento, endureceu o coração deles e vocês não vão crer. Nem que eles não tinham como, eles não tinham essa capacidade, eles não tiveram este poder, eles não tiveram, né, esta vontade de crer. Eles estavam cegos no entendimento, com o coração duro, já preparado por Deus para não crer, não serem convertidos, não serem curados e fossem salvos. Quem fez isso? Deus. Agora você vai dizer que não foi o irmão Van, não. Foi quem disse isso, foi Jesus. Se tem algum herege, se tem algum mentiroso, você diga aqui que foi Jesus, porque eu estou lendo o texto de João, capítulo 12, versículo 40. Quem falou foi Jesus. Outra coisa aqui, olha o que Jesus disse. Jesus disse também o seguinte aqui, ó. Vocês não crerão em mim. Vocês não são filhos de Deus, não são eleitos e não vão herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Quem disse foi Jesus. Ah, irmão Van, Jesus não disse isso em lugar nenhum. Eu já provei para você que Jesus disse que Deus cegou o entendimento de muitas pessoas e até os dias de hoje são cegos para não crerem no Evangelho da Graça e não serem salvos na mente. Agora, Jesus disse que pessoas no mundo todo não crerão nele, na mensagem do Evangelho da Graça, não são filhos de Deus, não são eleitos, não foram predestinados e não herdarão a vida eterna, né, em Cristo Jesus. João capítulo 10, ainda em João capítulo 10, versículo 23 ao 29, que diz: ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. 24. Aí você vai vendo quando chega aqui no 26. O 26 diz, ó. 26. Mas vocês não creram em mim, porque não são as minhas ovelhas. Por que não creram em Jesus mais uma vez? Jesus responde. Você quer saber por que não creram? Porque não são minhas ovelhas. Olha o 27. Quem disse foi Jesus. Ah, já nasceram assim.
não são filhos de Deus. Se não são ovelhas, não são filhos. Não foram eleitos, não foram predestinados como ovelhas, não foram escolhidos para serem ovelhas de Deus, ovelhas de Cristo. Minhas ovelhas, os filhos de Deus, os predestinados para a vida eterna, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Só seguem os eleitos. 28. Eu lhes dou a vida eterna. A todo mundo, não só as ovelhas. Quem são as ovelhas? Os eleitos, né? Os predestinados para este fim aqui. Eu lhes dou a vida eterna. Elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. E o 29, ele diz: pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancar os eleitos, os predestinados, os selecionados, né, os filhos de Deus, da mão de meu Pai. Tem como contestar isso aí? Tem como você negar esta doutrina? Não tem. Então, há um equívoco. Alguém está forçando a barra em dizer que parte do homem de ter esta liberdade, esta escolha, né, o livre-arbítrio de escolher, né? Nem no tempo de Cristo, nem antes de Cristo, nem depois de Cristo, o homem não tem essa liberdade. Antes de Cristo, Deus cegou o entendimento para que eles não crescem. Depois da cruz, né? Depois da consumação de todas as coisas em 70, já nascem filhos e não filhos de Deus. Eleitos, predestinados, não eleitos, não predestinados para herdar a vida eterna. Agora, olha só, Jesus disse, mas essa aqui de Jesus, depois eu vou partir para Pedro e Paulo. Preste atenção, muito forte que nós vamos ver. Jesus disse a uma multidão: vocês não foram eleitos, não são filhos de Deus, não vão entrar no meu reino, não conheço vocês. Mateus capítulo 7. Não, irmão Van, Jesus não disse isso não, Jesus é amor. Vamos ver, olha o amor de Deus nas palavras de Cristo. Mateus capítulo 7, para a gente fechar isso aqui e partir para Pedro e Paulo. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Presta atenção o que Jesus disse. O homem tem o poder de escolher a Cristo, ou eles já nasceram dessa forma aqui, ó. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos. Jesus morreu por todos? Não. O sacrifício de Cristo foi para salvar, né, todo ser humano? Não. Deus destinou toda a raça humana para ser salva? Não. Também não. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. 22. No dia do juízo, que foi em 70, na grande tribulação, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres em teu nome? Eles tinham um certo grau de conhecimento de Cristo e do poder de Cristo, mas não eram ovelha de Cristo. Não nasceram para ser salvos, foram predestinados para a perdição. Como diz o versículo 23, eu, porém, responderei: nunca. Irmão, é forte ou não é? Essa multidão, ela nasceu já destinada, predestinada para a perdição eterna em 70. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Ok? Em outra versão, né, vocês que praticam a iniquidade. Eu acho que é isso. Aqui, ó. Vocês que praticais a iniquidade ou pecado. Então, nasceram para isto. Foram destinados para isso.
foram predestinados para praticarem isso e não herdar a vida eterna em Cristo Jesus. E o pior, e ainda serão lançados no lago de fogo. Jesus disse que essa multidão aqui não vão herdar o céu, não. Aliás, não herdaram o céu. Não vão, não. Não herdaram o reino de Deus. Versículo de número 19. Olha só. Jesus ainda respondendo a esta multidão. Ó. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Fogo não é reino. Fogo não é vida eterna. Fogo não é o céu. Fogo não é o lar na presença de Cristo. Que eu saiba, não. Fogo é o lugar preparado, né, para todo aquele que não irão herdar a vida eterna. É o outro lado da história, né? É o outro lado, né, da vida. É a morte eterna, ok? Então tá aqui, ó. Lança-se para onde eles foram? Lançado para o lago de fogo, que é a segunda morte. Agora, no próximo vídeo, preste atenção aqui. Então, você já está conseguindo diferenciar de que o homem, na verdade, nasceu já com a decisão de Deus. Uns predestinados, eleitos, selecionados para a vida eterna com o seu espírito aperfeiçoado. Antes da cruz, era assim. Depois da cruz de Cristo, né, o espírito já aperfeiçoado e de outros não. Então, nem toda a humanidade, nem toda a raça humana, nem todo ser humano irá herdar. Primeiro, não terá o seu espírito aperfeiçoado. Com isso, certo? Não irá herdar a vida eterna. Não, só irão herdar a vida eterna todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Já já eu vou chegar lá. Próximo estudo, irmão Van, estou gostando, tá gostando? Tá bom, não tá? Próximo estudo, olha o que Paulo disse. Deus destinou pessoas à ira e pessoas para a salvação eterna. Quem disse foi Paulo. Paulo também foi um grande mentiroso. Deixa teu like. Aperta aí o sininho da notificação. Daqui a pouco eu volto para preparar outro vídeo, né? Outro estudo abençoado em cima desse tema aqui, ó. Deus destinou pessoas para a ira e perdição eterna. E também Deus predestinou pessoas para a salvação eterna. Paz do Cristo eterno. Se você não é inscrito, dá uma força no canal Metanoia da Graça, o irmão Van. Se inscreva no canal para a glória de Deus. Não esqueça de deixar o like, amém? Paz a todos.